Em Roma, da antiguidade, era desonroso ao marido se apaixonar pela mulher. Então você tinha que ter a sua esposa só para ter filhos. As meninas os casamentos eram puros comércios. Inclusive no meu livro Amor Romântico, Isto Existe, eu faço um apurado do nascimento do amor romântico e de quando é que o amor romântico começou a fazer parte do casamento, que você precisava amar para se casar. Se você também analisar a história da Índia, até o ano de 1940, as mulheres, os hinduístas, as menininhas, quando nasciam, que completavam 7, 8 anos, já tinham o marido prometido, que geralmente eram homens muito mais velhos, e quando os homens morriam, elas tinham que ficar viúvas, pedintes, mendigantes, não podiam mais casar, meninas com 8 anos de idade. Foi somente quando Gandhi começou a fazer uma grande revolução que saiu uma lei lá na Índia, de que as viúvas tinham o direito de casar de novo. E geralmente, não sei se vocês já observaram, que a mulher sempre é aqui apanha nessas histórias das regras da sociedade. Então, o cristianismo, da época da Inquisição, se a mulher, quando a mulher ia se confessar, ela tinha que dizer tudo. Ai, eu olhei para o meu marido com lascívia, eu desejei o meu marido no ato sexual, ou eu tive prazer com o meu marido. Fogueira. Então, assim, a confissão era para poder olhar, examinar, perscrutar a vida privada, principalmente a vida sexual dos casais. E se a mulher tivesse coragem de dizer que desejou o marido ou que teve prazer com o marido, ela ia para a fogueira. E agora, eu fiquei impressionada com o poder mental que a igreja exerce sobre a mente das pessoas. Porque se as mulheres daquela época sabiam que iriam para a fogueira se dissessem que desejavam o marido, por que cargas d'água elas diziam? Mas por quê? Porque o ser humano quer a eternidade. E se para eu querer a eternidade, olha o conflito, eu quero a eternidade, mas para eu ir para a eternidade eu tenho que mortificar meu corpo. E para eu ir para a eternidade eu tenho que confessar as coisas erradas que eu pensei em fazer com meu marido, ou que eu fiz com meu marido, para eu ser perdoada por Deus. E como esse padre é o árbitro entre mim e Deus, se ele não me perdoar, eu vou para o inferno, entendeu? Na verdade, o inferno também era uma maneira, ou é uma maneira, de incutir medo nas pessoas, para que elas possam fazer aquilo que você diz que deve ser feito. Que é outra coisa que eu vou trazer aqui, um filósofo, para a gente discutir. Tem um filósofo muito bom, chamado Jean Delumeau, na maioria são franceses, que ele escreveu um livro muito interessante, dessa grossura, chamado O Medo e o Pecado. Como foi que o medo foi instituído no Ocidente? Então, é um livro super interessante, que eu ainda estou lendo, mas eu vou trazer pessoas para discutir sobre isso. Por que incutir o medo nas pessoas? E o que acontece conosco é que na nossa sociedade, principalmente na sociedade religiosa, as pessoas eles imprimem um determinado tipo de doutrina sobre a sexualidade, para que para normatizar o ato sexual, para construir conceitos sobre o certo, sobre o errado, para delimitar o sexo dentro dos padrões socioculturais. Então, aí Foucault, ele diz o seguinte, que a pessoa, aí ele fala também da confissão, que a pessoa se confessa, recebe a penitência, e assim, por isso que as pessoas se confessavam e diziam os seus desejos sexuais ou os seus atos sexuais para os padres. O Pedro diz assim: o fato da mulher muitas vezes não gostar de sexo, repugnar o companheiro, seja um pouco de, eu não entendi, reliaio, eu não sei o que é isso, depois você escreve de novo, o Pedro. Ou a falta de descobrir melhor a sexologia do casal, ou você não toca ela bem? Não entendi a tua pergunta. Será que é um pouco religião? Você queria dizer religião? O fato dela não gostar de sexo? Olha, na verdade não existem mulheres frígidas, porque a frigidez, ela não é física, não é orgânica, ela é emocional, ela é totalmente cabeça. Então, muitas vezes, e às vezes as mulheres reclamam para mim, se você puder, Pedro, escreva de novo, que eu não entendi o que é que você quis dizer, um pouco da reliaio, não sei se você queria dizer religião, então escreve de novo, para eu saber o que você quer. E muitas vezes a mulher, o companheiro, não sabe
tocar a esposa como ela deveria, não sabe quais são as zonas erógenas da sua esposa, não sabe quais são os locais que a sua esposa sente prazer, ele não é afetivo. Para o homem, o sexo é muito... Desculpa dizer isso, mas isso é uma coisa, já é um fato constatado cientificamente. O homem, o sexo para ele é muito visual e o sexo para ele é assim um pouco animalesco. Então assim, o homem briga com a mulher, mas à noite, se ele não estiver muito cansado, ele está disposto a ter relações sexuais com a sua esposa. Mas a mulher, quando ela briga, ela precisa que o cara ligue durante o dia, que peça perdão, que peça desculpas, que tá. A mulher não consegue fazer uma relação sexual com o seu companheiro se não tiverem feito as pazes antes. O homem não, ele acha que para fazer as pazes, vamos fazer sexo que vai ficar tudo bem. E para a mulher não, peraí, cara, eu quero que você se recomponha comigo, porque a gente brigou. Tem inclusive um livro super interessante que diz assim: o sexo começa no café da manhã. O sexo começa na mesa do café da manhã. E é verdade, para a mulher, o ato sexual ou a relação sexual começa no café da manhã, no bom dia, no ligar, dizer amor, eu te amo, né? Eu sempre digo para os casais que é muito interessante. A diferença entre homem e mulher, não adianta dizer que eles são iguais, mas a diferença da mulher amar e se sentir amada, do homem amar e se sentir amada, é muito radical. Vou indicar outro livro. Hoje vocês vão morrer de tanto livro que eu vou indicar. Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus. Acho que é o homem que é o livro mais interessante que já saiu sobre o relacionamento. Porque é verdade, o universo masculino é diferente do universo feminino. E a mulher, ela precisa de preliminares, ela precisa que você faça o chavequinho. Dizem que não existe mulher forte. O que existe é uma encantada fraca. Por quê? Porque para a mulher o amor tem que ser verbalizado. Você tem que dizer eu te amo, ou chavecar no ouvido dela algumas coisas que você sabe que ela quer, sussurrar no ouvido, tem que fazer carinho, tem que tocar as zonas erógenas dela, os meninos têm que estar calados, já tem que estar dormindo, a porta tem que estar fechada. Mulher precisa muito mais de foco, de privacidade, de tranquilidade do que o homem. O homem faz na escada, faz no ônibus, faz no banheiro, faz em qualquer lugar. A mulher não, a mulher já é mais... Ela precisa, o biorritmo da mulher também, atingir o orgasmo, é bem mais lento do que o do homem. Então, você, o companheiro, precisa ter esses segredinhos para atingir, eu diria, o desejo sexual da sua esposa. Às vezes os homens, por exemplo, muitas mulheres reclamam, meu marido chega em casa sujo, suado da rua e quer ter relações comigo. Não, vai, toma um banho, se perfuma, bonitinho, faz todo aquele ritual. Porque mulher, ela gosta de coisa demorada, né? Vamos dar uma rapidinha. Não tem esse negócio de rapidinha com mulher. Ela gosta, você precisa chavecar, você precisa levantar nela o desejo sexual para que ela possa ter o orgasmo, você seja paciente, saber onde é que ela gosta, onde é que ela não gosta. E muitas vezes a mulher repugna o companheiro, às vezes ela está irritada com ele, ela está com raiva das atitudes dele. Mulher com raiva das atitudes do marido, não tem jeito, ela não vai ter desejo sexual. Aí você diz, talvez seja um pouco da religião, é isso que você quis dizer. Também, depende da religião, mas a religião em geral, ela reprime. Então a pessoa precisa ouvir, mas saber distinguir. Isso aí realmente é bíblico? Isso aí é certo? Ou é uma tradição? Ou porque depende muito de cada pessoa, do que a pessoa está dizendo que é o certo ou não. Entendeu? Então, vamos ver aqui. Onde é que a gente estava aqui? Agora tem aqui o Ricardo, que quer também perguntar. Como a Constituição, a Igreja Católica precisa de reforma e não ser o empreio, eu não sei o que é empreio. Eu acho que deve ser um emprego de riquezas, um império de riquezas. Como o uso de camisinha, casamento gay e aborto. Pois é, então... eu aqui não quero, eu quero só falar da igreja, do cristianismo e da sexualidade, mas você tem razão, né? O império de riquezas, e você vendo vários filmes sobre isso, a gente não tem como argumentar, mas eu acho que se precisa de uma reforma, precisa de uma reforma em todos os setores. Eu estive recentemente em Fortaleza para um congresso sobre o envolvimento do cristão com a obra social. E eu conheci um padre Henri Berlusconi, de 90 anos, ele está aqui para passar ele é francês, para passar os últimos dias dele no Brasil, os últimos anos de vida, porque ele
é muito amigo de um